Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Dia da Gordelícia. Hoje já é sexta-feira, nessa semana não na quarta e sim na sexta-feira, como uma sugestão para você ter um lanche comemorativo com o seu pai no dia de domingo, já que é o Dia dos Pais. Nós vamos agora para uma torta salgada. E aí nós vamos precisar de 2,5 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de sopa de margarina, uma pitadinha de sal e uma gema de ovo. E aos poucos nós vamos acrescentando bem pouquinho mesmo de água gelada, até a gente obter uma massa consistente que não grude nas nossas mãos. Então nós vamos lá então. Vamos mexer direto na vasilha, como eu disse, 2,5 xícaras de farinha de trigo. Vou colocar uma gema, é uma gema e não um ovo, e as 3 colheres de sopa de margarina. E aí, mão na massa. Mexendo apenas com a ponta dos seus dedos, misturando todos os ingredientes e aos poucos formando uma massa bem homogênea. Já vou acrescentar uma pitadinha de sal. Se for necessário, nós vamos acrescentar um pouquinho de água gelada. Como eu disse, nós vamos pingando a água bem devagarzinho. Não vamos precisar de água. Apenas esses ingredientes serão suficientes para a massa da nossa torta. Deixa eu limpar bem entre os dedos. Como eu disse, nós não vamos precisar de colocar água. A massa está, deixa eu chegar bem pertinho, vai cortar um pouco da cabeça, mas não tem problema. Perceba como a massa está molhadinha e ela não gruda no meu dedo. Nós vamos colocar essa massa dentro de uma sacola, ou você pode enrolar no plástico filme, sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar nessa sacolinha de rolinho mesmo que nós compramos no supermercado, mas você pode colocar no plástico filme, sem problema nenhum. Vou fechar bem. Feito isso, nós vamos deixar 10 minutinhos descansando dentro da geladeira, ok? Vou dar pause e daqui a pouco nós retornamos. Aguarde só um pouco. Enquanto a massa termina de descansar na geladeira, nesta vasilhinha eu coloquei um ovo, agora um ovo inteiro, e meia caixinha de creme de leite. Bati com o auxílio de um fouet. E aqui nesse outro prato eu tenho o recheio da minha torta agora, como se fosse uma quiche. Eu coloquei meio tomate em cubinho sem a semente, meio tomate em cubinho sem a semente, porque a semente solta água. Temos 3 fatias de mussarela e de presunto picadinhas, 4 colheres de sopa de milho em latinha, meia cebola de cabeça, tamanho média, picada bem fininha, e por último eu joguei um pouquinho de orégano, ok? Vou pegar a minha massa na geladeira e aí eu vou abrir. Ah, não se esquecendo, como eu não vou colocar nada tão salgado no recheio, como um bacon, uma azeitona, então eu salpiquei um pouquinho de sal por cima, já que na quiche também vai apenas uma pitada de sal. Se você quiser colocar um outro recheio, bacon, mussarela, com alho poró, com milho, lembre-se que você precisa de ter no seu recheio alguma coisa que grude os outros elementos do seu recheio, para não ficar uma torta que quando você for partir, fique a massa no prato e o recheio ele esfarelado. Se você for colocar muita mussarela, por exemplo, uma torta de bacon com milho, alho poró e bastante mussarela, então você não precisa do ovo
com o creme de leite. Como nessa torta eu não estou usando tanta mussarela, porque eu tenho presunto, tomate, o milho, a cebola, então aí é necessário eu ter junto com esse recheio um ovo inteiro e a minha caixinha de creme de leite batido, que agora eu vou agregar ao recheio. Deu para entender? Claramente aí. Se for muita mussarela, muito queijo, eu não preciso da misturinha do creme de leite com ovo. Só um instante. Retirei a massa da geladeira e eu vou usar uma forma que tem o fundo removível. Se você não tem a forma de fundo removível, sem problema nenhum. Uma outra forma, a única questão que depois não dá para você virar para desenformar como um bolo. Por isso que eu estou fazendo a torta numa forma de fundo removível. Se você quiser abrir a forma com rolo, você pode abrir. Ah, mas eu não tenho rolo. Então nós vamos começar a abrir a massa com as mãos, esticando bem. Coloco no fundo da minha forma, como eu fiz aqui. E aí eu vou empurrando a massa para a lateral. Sempre do meio para as laterais. Olha como que vai ficando, do meio para as laterais. Eu vou dar pausa novamente no vídeo e assim que eu esticar toda a massa aqui, eu já volto. Não se esqueça de, agora, enquanto você abre a sua massa, já colocar o forno para aquecer, ok? Minha massa já cobriu todo o fundo da forma. Agora eu vou apertando aqui embaixo para eu atingir as laterais, as bordas do meu tabuleiro. Terminando de ajeitar as bordas. Veja só como está ficando. Feito isso, eu vou fazer alguns furinhos no fundo da minha forma e vou colocar a massa para assar. Tente esticar a sua massa o mais uniforme possível para que você não fique com alguns pontos de massa mais assada de um lado do que do outro. Forma furadinha. Agora eu vou colocar para assar por aproximadamente 10 minutinhos na temperatura de 180 graus. Já retornamos. Voltamos aqui com a nossa massa. Deixa eu só ajeitar aqui. Ela está quase assada. Já tem uns 10 minutinhos que ela está no forno. Porém, agora eu preciso de jogar o recheio. Já misturei o creme de leite e o ovo, daquele que estava no recipiente. E aí agora eu volto a massa para o forno, porque eu preciso de assar a massa com o meu recheio. Espalho bem o meu recheio. E agora voltamos ao forno por mais alguns minutos, até que a nossa massa fique completamente dourada. Já voltamos. Nossa torta está prontinha. Conseguem ver aí? Depois de mais 10 minutos no forno, depois que colocamos o recheio. Então a gente teve um total aí de aproximadamente 20 minutinhos. Tudo, logicamente, também vai depender um pouco da potência do seu forno. Nós deixamos então a massa, somente a massa por 10 minutos, depois acrescentamos o recheio e mais 10 minutos. Um total de 20 minutos. Pode ser que vá variar aí de 20 a 25 minutos, de acordo também com o recheio que você colocar, ok? Boa quiche, boa torta e mande a foto pra gente.